Bem, então vamos começar agora a nossa terceira e última parte da aula sobre o utilitarismo. Eu tentei apresentar para vocês como o utilitarismo surgiu historicamente no século XVIII, como ele veio como uma herança da tradição empirista britânica, se desenvolveu a partir da ideia de utilidade de David Hume e depois das formulações do princípio de utilidade em Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Esse é o utilitarismo clássico, né? Desde então, há toda uma tradição em muitos filósofos utilitaristas, especialmente filósofos de língua inglesa, dos países de língua inglesa, né? Desde da Inglaterra e os outros países do Reino Unido, os Estados Unidos, e há filósofos utilitaristas até na Índia, né? Bem, na aula que eu mencionei, né, do Luiz Roberto Peluso, ele cita lá uma série de autores contemporâneos utilitaristas, eu talvez fale alguma coisa deles, né, nessa aula. Mas o mais importante, né, é que o utilitarismo ele coloca um tipo de questionamento que é o questionamento consequencialista, né? Que é o seguinte: quando você tem uma decisão a tomar, uma decisão que tem resultados palpáveis, você tem que tomar essas decisões tendo em vista esses resultados. Esse é o consequencialismo. Significa que a decisão moral ela deve levar em conta as consequências da ação, né? Isso parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é assim. Nós vamos, na semana que vem, estudar a teoria moral kantiana, que é uma teoria moral não consequencialista. Ela não se pergunta sobre os resultados da ação, mas sobre os princípios da ação. Então, segundo a visão que é contrária ao consequencialismo, que é a visão deontológica, o mais importante é seguir o dever e não propriamente pensar nas consequências de uma ação. Então, tem um dilema clássico, né? Que é pensar o que se deve fazer quando, numa situação em que você parece estar obrigado a mentir para salvar uma pessoa, né? Então, alguma pessoa está sendo procurada e você percebe que essa pessoa procurada está correndo risco, né, de perder a vida. Você sabe onde essa pessoa está e alguém te pergunta, e alguém justamente que pode assassinar essa pessoa. O que dizer, né? Mentir, dizer que não sabe ou dar uma informação falsa, ou falar a verdade e com isso acabar indiretamente contribuindo para o assassinato, né? Então esse é um dilema, né? Que é o dilema da mentira, né? Que foi colocada desde o século XVIII para pensar a questão moral, né? E você vai ter o Kant, que é o filósofo deontológico, né? Ele vai colocar que não, e que você não deve mentir nem nessa circunstância, porque a mentira é sempre uma corrupção do dever moral e não deve ser admitida sob nenhuma circunstância, né? Kant é um filósofo do dever moral irrestrito, independente das consequências. É claro que ele vai tentar lá dar uma resposta a essa questão, mas, de fato, esse dilema, né, coloca os limites também de uma abordagem moral que desconsideraria as consequências, né? Quando se pensa nos dilemas da moral utilitarista, né, se coloca também o problema de você, às vezes, ter que tomar uma decisão que é muito cruel, que é entre pessoas, né? Então, o dilema moral se coloca numa situação de tragédia, o que é melhor? É melhor sempre, segundo o princípio de utilidade, o mal menor, né? Um mal que representa uma menor mal em quantidade do que o mal mais quantitativo. Então, se for possível diminuir o número de vítimas,
inevitáveis numa determinada circunstância, se procurará fazer isso. Então, daí o dilema do trem, né? Colocado lá na aula do Michael Sandel. Tem um trem descarrilado, você pode conduzir o trem de um sentido ou no outro, na esquerda ou na direita, tem gente que vai ser atropelada pelo trem, só que não tem um número menor, então parece, pelo cálculo do utilitarista, que é melhor, então, conduzir o trem no sentido em que a sua colisão com outras pessoas terá como resultado um número menor de vítimas, né? Bem, essa é uma situação que, como eu disse, é uma situação limite e também é irreal, mas nós estamos, nesse momento, no mundo, né, no período do ano de 2020, vivendo sobre uma pandemia que nos coloca aí um dilema que tem se apresentado em diversos países, né, com um sistema público de saúde sobrecarregado, não só o público, né, o sistema de saúde em geral sobrecarregado, e você não tem como salvar todo mundo. Então, o difícil dilema de escolher qual vida salvar, né? Então, você tem lá aquela situação, só tem um respirador e 2 pessoas precisando daquele respirador para continuar vivendo, ou um leito de UTI. A questão é, você vai escolher quem tem mais chances de sobrevivência, quem é mais velho, mais novo. Qual é o princípio, né, para se tomar essa decisão? É uma decisão que, tudo bem, há talvez protocolos na medicina que indiquem um caminho, mas é uma questão que se pode colocar também num sentido ético. E essa questão ela tem se colocado tanto no debate público, né, no mundo, né, e também agora no Brasil, que tem aparecido até em diversas manifestações, né, na mídia, na opinião pública. E hoje mesmo, né, dia 28 de abril, apareceu no jornal Folha de São Paulo, no site UOL, um artigo que reflete sobre isso. Está lá, um artigo de um colunista chamado João Pereira Coutinho. Por que salvar um jovem delinquente e abandonar um velho exemplar? Essa é a questão que se coloca a partir dessa coluna a respeito do problema do pensamento utilitarista, que, segundo esse autor, é assaz flexível, né? Então, ele começa dizendo: quando os recursos são escassos, quem deve receber tratamento intensivo durante a Covid-19? A pergunta que habitava os livros de filosofia moral passou a ocupar os cálculos médicos em todo o mundo. Devemos salvar os jovens e sacrificar os velhos? Devemos salvar os saudáveis e abandonar os doentes? Então, embora ele reconheça que nada é assim tão fácil, quando o desespero aperta, o cálculo utilitarista é a primeira arma, né? Então, o utilitarismo, ele de fato, ele é uma teoria moral inevitável, porque é uma teoria moral que se apresenta como alternativa de resposta a um tipo de dilema como esse, né? Por isso ele é tão atrativo, mas também, como demonstra o autor nessa coluna, né, ele é muito flexível, porque você pode, por exemplo, dizer que, ok, segundo o padrão médico, é melhor atender aquele que tem mais chances de sobrevivência. Quase sempre é o indivíduo mais novo. Mas será que vale a pena, daí é a questão que ele coloca, salvar um indivíduo mais novo ou um indivíduo mais velho que seja um médico, por exemplo, que tem uma vida da qual depende várias outras, e que nesse contexto da pandemia é, inclusive, ainda mais necessário, mais útil, né? Porque o utilitarismo justamente coloca a utilidade como principal padrão de medida para tomar as decisões, né? Mas esse dilema, então, parece que o utilitarismo é bom em colocar a questão, mas ele não é tão útil
como uma ferramenta para nos orientar no sentido de uma decisão, porque quase sempre a decisão vai levar em conta outros fatores, né? A consideração sobre o que é uma vida que vale, sobre o que é o valor, né? O que vale mais, o prazer ou a felicidade? Já era o debate lá entre Bentham e Stuart Mill. Há outras formulações do utilitarismo, né, que definem como mais importante um certo ideal de bem, né? Tem um tipo de utilitarismo idealista. Como você também pode ter um utilitarismo materialista, mas que leva em conta uma certa visão de desenvolvimento humano, né, como na linha do Stuart Mill, mas que chega, por exemplo, na contemporaneidade, a se expressar numa filosofia ou numa teoria econômica e política como a do Amartya Sen, né? Bem, então você tem diversas alternativas e o utilitarismo parece ser uma teoria tão ampla e flexível, né, que dependendo do autor, parece que a gente precisa algo além, né, do cálculo utilitarista para dar uma resposta, que é uma concepção sobre o que é a vida humana, sobre o que é a vida humana que vale a pena ser vivida e quais são os principais valores, ou qual é a tábua de valores moral, a tábua de valores morais em que devemos nos apoiar para tomar nossas decisões. Então, nesse sentido, o utilitarismo encontra um limite, né? Como nesse exemplo, né, desse artigo que eu mencionei, eu vou colocar esse artigo disponível aí para vocês lá no nosso blog. Bem, no entanto, né, o utilitarismo, então, ele se apresenta como caracterizando uma alternativa para a filosofia, né, que vai polarizar, de certa forma, os debates de filosofia moral e política, por conta da formulação desse princípio de utilidade, que é uma teoria moral prescritiva e consequencialista. Né? O utilitarismo, ao contrário do aristotelismo e das outras teorias morais antigas, não oferece apenas uma descrição, mas uma prescrição. Ela impõe, de fato, o dever da maximização do bem. Devemos sempre agir no sentido de maximizar o bem, tendo em conta esse consequencialismo que se opõe à intervenção de critérios a priori anteriores à experiência para julgar a ação. Critica uma filosofia moral do tipo deontológico como a de Kant, que vamos analisar semana que vem. Né? Então, para o consequencialista, a moral de uma ação depende unicamente das consequências que ela acarreta, pois a coisa certa a fazer, então, é aquela que produzirá os melhores resultados. Então, se nós temos a discussão sobre uma política pública, a gente tem que pensar quais são os melhores resultados. Então, nessa oposição que se coloca agora, nessa situação de crise, né, entre economia e política, o que é melhor? Entre economia e saúde, né? O que é melhor? Salvar um número maior de pessoas e arruinar a economia, mas tendo em vista que a gente pode correr atrás do prejuízo econômico mais para frente, ou minimizar o dano econômico de modo a minimizar o número de consequências ruins que poderíamos ter se a crise econômica fosse muito profunda. Né? Então, você tem esse tipo de discussão, que é o consequencialismo, mas que envolve uma decisão sobre o valor moral. E aí, para isso, a perspectiva deontológica, ela coloca de forma mais clara uma noção de valor e dignidade. Né? E para isso, vale a pena pensar que as consequências não são tudo aquilo que devemos levar em conta nas nossas ações.
Devemos observar certos deveres e direitos por razões que não dependem apenas das consequências sociais de nossos atos. Então, o que veremos no debate contemporâneo sobre ética e justiça é quase sempre uma oscilação. Você tem o consequencialismo, que é importante, é sempre importante pensar nas consequências das ações, nos resultados, mas é preciso levar também os valores morais em conta, os valores morais que estão em jogo nas nossas decisões. Então, é claro, o utilitarismo parece, né, levar melhor em conta as consequências, e uma filosofia moral deontológica do tipo kantiana, como também vai ser a filosofia política do John Rawls, parece levar mais em conta os deveres e os direitos que devem ser levados em conta e que não podem ser submetidos a nenhum tipo de cálculo utilitarista. Então, a gente vai ter um pouco esse debate na filosofia moral contemporânea. Então, para terminar, um exemplo de um filósofo utilitarista contemporâneo, que tem uma boa inserção no debate acadêmico no Brasil, o Peter Singer, que é um filósofo australiano. Ele tem um livro chamado Ética Prática, que coloca lá uma série de questões sobre eutanásia, sobre aborto, sobre a questão da distribuição da riqueza, que ali, então, é submetida a toda uma teorização a partir de um princípio de utilidade, um princípio de comunidade de interesses e todos aqueles princípios que estão ligados ao princípio de utilidade que nós vimos na última aula. E o Peter Singer é conhecido, sobretudo, também pelo seu livro sobre o direito dos animais, que, embora esteja baseado, curiosamente, numa filosofia utilitarista, leva em conta uma preocupação ética com os animais, que, curiosamente, as teorias deontológicas nem sempre colocam. Por exemplo, o Kant ele coloca o valor a partir da dignidade humana que se fundamenta na ideia de racionalidade e que deixa de fora justamente os animais. O Peter Singer ele não leva em conta tanto a questão da racionalidade como o fundamento da dignidade, mas a capacidade de sofrer. Nesse sentido, ele se escora em Jeremy Bentham, que diz que o mais importante é não saber exatamente se nós somos capazes, se os seres são capazes ou não de raciocinar ou de falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. Sendo passíveis de sofrimento, eles devem ser levados em consideração. E aí, levando em conta esse raciocínio e uma lógica utilitarista de diminuição do sofrimento e maximização do bem-estar, o Peter Singer vai defender a observação dos direitos dos animais e de que, no final das contas, libertar os animais de um sofrimento que está baseado no nosso sistema de produção e de alimentação é aquilo que devemos fazer se seguirmos esse princípio utilitarista às últimas consequências. Então, o utilitarismo, então, ele tem essas diversas abordagens, essas diversas possibilidades, Ele está inserido no debate, Ele é uma teoria que tem o seu lugar no debate contemporâneo sobre ética e justiça, ainda que ele seja muito vilipendiado, Ele é uma teoria que, como diz o professor Peluso, as pessoas adoram odiar, mas combater o utilitarismo, embora seja muito comum, não é algo tão simples. Assim como defender uma visão deontológica também não nos livra de certos dilemas, sobre os quais nós veremos na semana que vem, a partir das aulas sobre o Kant. Muito bem. Então, a terceira parte dessa aula foi um pouco
para resumir e concluir a nossa abordagem do utilitarismo. E agora, então, eu espero que vocês façam aí as leituras e reflexões cabíveis e anotem suas dúvidas, né? Na quinta-feira, ou até o final dessa semana, eu vou colocar uma aula sobre respondendo as questões que vocês vão apresentar aqui. Para dar um tempo maior, eu vou até postar essa aula na sexta-feira, tá? E espero, então, que vocês anotem as perguntas, vejam, como eu já disse, a aula do professor Peluso, também a aula do Michael Sandel, né, as primeiras que falam do utilitarismo. Já podem continuar vendo o curso, ele vai falar depois, então, do Kant, de Rawls e outros autores que nós vamos estudar até o final desse curso. Né, e com isso aí a gente vai se preparando para concluir a primeira parte, né, desse curso, que tem como principal tema, né, as teorias clássicas da ética, né, o aristotelismo, o utilitarismo e a filosofia moral kantiana. Então é isso, bom estudo, até a próxima.